de pensar em organizar a despensa é, antes de tudo, pensar em como é que é a sua rotina. Quais são os alimentos que você consome com frequência, quais são aqueles que você consome com menos frequência. Primeiro de tudo, a parte de baixo. Essa eu acho que é uma parte geral que a gente deveria fazer igual em todas as despensas, que é colocar as bebidas. E por que na parte de baixo, na última prateleira? Porque elas são pesadas. Nessa prateleira aqui, eu tenho dentro dos cestos os alimentos que estão fechados, a minha mercearia fechada. Então tem macarrão, tem arroz. E por que eu uso a cesta? Eu gosto sempre de colocar na cestinha, porque são pecinhas, né? São embalagens que são muito molinhas, elas não ficam de pé sozinhas. Nessa prateleira aqui, o que eu tenho? Eu tenho todos os alimentos que eu já abri, que eu já tirei do saquinho e agora eles estão em potes. Por que eu gosto de guardar arroz, macarrão, farinha de trigo, bolacha, castanha, pistache, tudo isso em pote? Porque o pote que eu uso é um pote hermético. O pote hermético é um baita investimento que a gente pode fazer para nossa casa, para nossa despensa, para a qualidade dos alimentos que a gente consome. Muita gente pergunta qual que é a diferença do pote de plástico para o pote de vidro. Em relação a ser hermético, se ele for com esse tipo de fechamento, tanto faz se ele for de vidro ou se ele for de plástico. Se ele não for hermético, aí a diferença vai ser: o pote de plástico é o pote mais conveniente para freezer, para a gente guardar alimentos que vão ficar congelados, e o pote de vidro ele é mais conveniente para quando a gente vai colocar alimentos na geladeira e principalmente para quando a gente vai colocar no micro-ondas, porque o vidro conduz melhor o calor no micro-ondas, então a gente economiza energia elétrica e o alimento esquenta mais rápido, tá? Nessa prateleira aqui é onde a gente guarda duas famílias de itens. Aqui estão as cápsulas de café, os itens de café da manhã, e aqui é onde a gente coloca os alimentos que são temperos, que são conservas, lataria, esse tipo de coisa. Nesse cestinho aqui eu gosto de colocar os itens que são muito molinhos. Então eu tenho aqui fermento químico, eu tenho gelatina, eu tenho alguns temperinhos e sempre os itens fechados. Aqui não tem tempero aberto, vocês viram? Os temperinhos estão fechados. E eles são bem bacanas também, porque a gente pode mudar de lugar os divisores, ó. Então, o dia que eu tiver mais de um item, menos de outro item, eu consigo mudar ele de lugar. Então, são potinhos são cestinhos bem legais da gente usar. Aqui, o que eu tenho é uma prateleira de organizar a despensa. O que ela permite? Ela permite que os alimentos que são mais baixinhos ganhem uma certa altura. Eu vou tirar eles da frente para vocês verem, olha que bacana. Então ela faz um andar a mais e os alimentos que são pequenininhos, eles ganham uma altura ali, eles não ficam escondidinhos. Isso significa o quê? Que quanto mais a gente enxergar os alimentos, mais a gente tende a usar. Quando a gente não vê os alimentos na despensa, a gente não usa e a gente acaba comprando 2, 3 vezes o mesmo alimento, o desperdício é maior. Outra coisa importante quando você for organizar a despensa, se você tem muitos itens de cada, no meu caso eu não tenho muitos itens de cada, eu tenho alguns apenas. Se você tem vários e faz aquela fila de vários itens, é colocar os que acabaram de chegar, portanto tem a validade mais longa, sempre atrás, e os que você já tinha na despensa sempre colocar para frente. Assim você usa também os alimentos que já vão vencer e eles não estragam, ok? Nessa última prateleira aqui, o que a gente tem? A gente tem alguns itens também de cereais, que são do café da manhã, e a gente tem os lanchinhos e os petiscos para quando a gente recebe visita, para quando a gente vai ter gente em casa.